Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo? Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, esteja presente em nossos corações, em nossas mentes. E é, como sempre, um prazer estar aqui. É muito gostoso dedicar um pouquinho do nosso tempo para a gente falar dessa doutrina que a gente tanto abraça, com tanto carinho, com tanta vontade de ler os seus textos, pensar sobre eles, interpretar e o mais gostoso, expor aquilo que você entendeu. E é uma questão de exposição mesmo. Não é nem a gente simplesmente interpretar e querer passar adiante. É pegar o seu entendimento, né? Você conseguir tirar da letra ali a palavra, né? Bom, para a gente poder iniciar a nossa reunião, eu separei aqui um texto do Evangelho por Emmanuel. São comentários de Emmanuel para o Evangelho segundo João. E, abrindo aqui de forma aleatória, ele vai comentar o versículo 12 do capítulo 8 de João, que fala o seguinte: Então, novamente, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. E o comentário de Emmanuel para a nossa reflexão tem o seguinte título: Sigamos com Jesus. Perdidos no vale das sombras, padecíamos dolorosa cegueira espiritual, quando o vidente divino veio até nós, fazendo claridade em nosso caminho para Deus. O amor e o sacrifício, no trabalho do bem aos semelhantes, foram a senha de seu apostolado. Não obstante nossos desvios e enfermidades, apesar das trevas em que nos mergulhávamos, não nos considerou imprestáveis para a continuação do reino celeste na terra. Estendeu-nos mãos salvadoras e abriu-nos sublime campo de atividade renovadora. Por que não imitarmos o exemplo do Mestre diante dos companheiros temporariamente privados da luz? O cego não é inválido nem inútil. É nosso irmão aguardando o concurso fraterno, a fim de habilitar-se para mais amplo serviço ao Senhor, à humanidade e a si mesmo. Ampará-lo é simplesmente dever. Auxiliemo-no, assim, a vencer na jornada sombria, seguindo os passos daquele que nos declarou há quase 20 séculos: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Capítulo Sigamos com Jesus, saudação do Natal. Vamos aproveitar então esse momento de reflexão para elevarmos os nossos pensamentos ao plano espiritual, sempre agradecendo por estarmos aqui, sempre agradecendo pela oportunidade. Que saibamos, Senhor, nosso mestre, nosso amigo, que saibamos nunca desperdiçar a oportunidade. O erro, infelizmente, virá. Mas que sejamos resignados em entendê-los, em escutar o próximo, porque como ti mesmo nos orientaste, nos instruiu,
para amar ao próximo, nós também somos os próximos daqueles que ajudamos. Temos a certeza, Senhor, de que na ajuda daquele que precisa, a retribuição será digna de muita luz, de muito aprendizado, uma satisfação que transcende qualquer emotividade na Terra. Obrigado, mestre, e que possamos desenvolver o nosso estudo da melhor maneira possível, com a ajuda dos nossos amigos espirituais presentes. Assim seja. Bom, meus amigos, hoje o convite para a gente falar foi sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 3 da primeira parte, da parte 1, que fala da criação. Já falamos sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, e agora coube a gente aqui o povoamento da Terra, falar de Adão, e a diversidade das raças. As minhas perguntas são das 50 a 54. Mas para eu poder começar o nosso estudo, eu vou voltar 2 perguntinhas anteriores. E quando Kardec começa a falar da criação dos seres vivos, mas já chega ali a criação do homem. Então, a pergunta 48 fala o seguinte: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos respondem: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E a gente sabe que hoje a gente tem um conjunto de cientistas que procura vir recalculando esse tempo de forma a conseguir entender o que cada coisa surgiu ao longo dessa nossa evolução física. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? E aí a gente vai dar um pulinho daqui a pouco na Gênese e falar de um texto que se chama Homem Corpóreo. E, realmente, quando chegou a fase do aparecimento da raça humana, todas as condições físicas e químicas para a formação desse organismo mais complexo, que é o nosso corpo humano, já estavam disponíveis. A gente sabe que nós somos corpo, perispírito e espírito. O perispírito e o espírito já existiam, e aí ficamos na dependência de ter algo para que esse perispírito molde e a gente começasse aqui na Terra a nossa caminhada. Então ele fala, os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec da seguinte forma: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. E aí é importante a gente ver. As 2 perguntas começam com o não. Às vezes a gente quer se ater a detalhes que pouco importa para a gente. E aí trazendo um pouquinho, não pelo que os cientistas vêm fazendo, mas a nossa importância de saber exatamente qual a origem. Olha, isso é algo interessante de se saber, mas não é algo relevante para a nossa vida. Então, assim como quando ele pergunta se podemos saber quando o homem apareceu? Não. E os cálculos que vocês fazem são quiméricos, ou seja, são sonhos, não trazem a realidade.
Quando ele pergunta se os homens, por que os homens não se formam de forma espontânea, como na origem dos tempos, é você começar a achar que, né, e isso já foi uma teoria da evolução, né, onde os cientistas da época deixavam lá, achavam que as coisas era a geração espontânea de matéria, ou seja, eles deixavam um lixo lá no chão e aí daqui a pouco nascia barata, nascia rato e tal, em função da sujeira que ficava. E a gente hoje já sabe que isso não funciona dessa forma. Se em determinado local começou a aparecer barata, começou a aparecer, muito provavelmente porque o lixo está ali. Eles foram atraídos para aquele local em função da sujeira. Então ele fala, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados na terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Não poderia ser diferente, porque essa evolução, esse caminho da evolução orgânica no corpo, no orbe terrestre, é muito sutil. Ela vai... são milhões e milhões de anos para que pudesse chegar a uma formação um pouco melhor, né? mais complexa no sentido de você poder trazer um espírito, vamos dizer assim, mais desenvolvido para cumprir a sua missão aqui na Terra, a sua expiação aqui na Terra. Então, vamos agora entrar no nosso estudo aqui, né? Por quê? A pergunta que começa de novo. A espécie humana começou por um único homem? Lá está a gente querendo buscar a origem da origem da origem. E aí, de novo, os espíritos respondem: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. E eu já vou para 51, para a gente poder voltar numa explicação. Poderíamos saber em que época viveu Adão? E os espíritos respondem, mais ou menos na época que vocês hoje já diz, 4.000 anos antes de Cristo. E quem foi Adão? Quem foi esse personagem ou quem foi esse cara que surgiu na Terra e, segundo a Gênese bíblica, originou toda a constituição, né, toda uma raça em função dele. Se a gente pegar a Gênese, tem uns fatos interessantes. Eu estou falando da Gênese, né? Eu peguei aqui a Bíblia de Jerusalém e dei uma lida, fui lá na Gênese para dar uma olhada. Quando Deus criou tudo e tal, e chegou ali em Adão e modelou ele do barro, e logo desenvolve o texto, ele pega a Eva e tal, e os dois são expulsos do paraíso. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Temos um casal com o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Pela descrição da Gênese, seriam os primeiros habitantes da Terra, após serem decaídos do Éden. Caim e Abel, irmãos, após proverem uma oferenda a Deus, Deus gosta de uma oferenda, não gosta da oferenda do outro, e isso daí gera uma discussão entre os dois, onde Caim vai lá e mata Abel. Caim matando Abel, Deus expulsa ele
e ele vai morar perto de Nod, a leste do Éden. E chegando em Nod, Caim conhece a sua mulher. Ué, até então a única mulher que existia era Eva. Como é que ele se afasta mais do Éden, né, numa região aqui a leste do Éden, e lá ele começa a trabalhar e se você pegar, né, as descendências de Caim, que na sua maioria só foi filho, a gente pode pegar aqui, ó, Caim conheceu sua mulher que concebeu e deu à luz a Enoque. Tornou-se um construtor da cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Maviael. E Maviael gerou Matusael. E Matusael gerou Lameque. E assim vai. Então, você já tinha, num determinado ponto, uma outra população. E é o que Kardec complementa aqui numa nota, falando assim, olha, esse personagem Adão, muito provavelmente, ele foi um ser humano que já habitava aquela época a Terra, e, em função de diversos cataclismos que existiam na época, ele acabou conseguindo sobreviver a esse cataclisma, e dali ele constituiu um tronco de uma das raças da Terra. Provavelmente essa raça guardou essa história, e isso aí foi se perpetuando até chegar à época de Moisés. Outros, né, falam que, olha, Adão pode ser apenas um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. O que também é, de certa forma, bem razoável da gente pensar. Por que pensar nisso? A forma como Moisés escreveu a Gênesis, eu já até ouvi dizer que em alguns casos ela era até cantada, né? Ele é quase que um poema. Então, por ser um poema, isso traz uma forma muito alegórica de você mostrar como é que estava nascendo a constituição de uma sociedade. Quais foram os erros, quais foram os acertos. E, óbvio, Moisés era um missionário, e trazendo os problemas dessa sociedade, né? Como aqui, por exemplo, ele trouxe Caim e Abel, que após fazerem uma oferenda, cada um com o fruto do seu trabalho, eles acabam brigando porque Deus gostou da oferenda de um. Olha só, ele está trabalhando o egoísmo, está trabalhando a vaidade nisso daí. Então, isso daí é um detalhe que faz sentido você ter Moisés numa época, olha, Moisés, a gente está falando aí mais ou menos de 1000 anos antes de Cristo. Moisés. Então, se em Cristo hoje a gente já tem a dificuldade de fazer a interpretação dos textos que hoje estão há 2000 anos atrás, imagina como é que era a linguagem na época de Moisés. O quão difícil seria para ele trazer àquela população primitiva uma história que envolvesse tanto a formação de uma sociedade quanto a consciência de um Deus único. E aí, agora,
a gente indo para a diversidade das raças, eu vou tomar como ponto de partida o nosso livro da Gênesis, capítulo 10, num texto chamado de O Homem Corpóreo. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e reprodução. Ele nasce, vive, morre nas mesmas condições. E quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Ou seja, nós, não o espírito, né? O nosso corpo se comporta exatamente dentro das leis naturais, químicas e físicas. E ele é igual ao do animal, ao cavalo, é igual ao do cachorro, é igual ao do macaco, e os macacos são iguais a gente, sempre se referindo à questão física, química, de nascimento, desenvolvimento e morte do corpo físico. Um pouquinho mais à frente, ele fala assim, ó, na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímamos. Depois ele fala que mais abaixo, os quadrumanos, ou seja, os animais de 4 mãos, ou macacos. Esses, então, se assemelham demais a gente. Eles já começam com seus costumes, com moradia, eles começam a ter uma formação de família, de interação com afetividade, cuidando, amamentando. A alimentação deles começam a procurar a sua alimentação e passam a comer colocando a comida, levando a comida à boca e não simplesmente comendo a carne ou o fruto com a boca. Então, esses trejeitos já são sinais característicos de que, desde lá do líquen até a chegada aos macacos e aos seres humanos, houveram pequenas transformações. E é o que ele fala aqui. Olha, desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Foi o que eu falei, a evolução é muito sutil, mas cada passozinho dado à frente, ele está linkado ao passo de trás. O próximo passo está linkado ao passo de trás. Até que você chegue a um determinado ponto que você fala assim, olha, realmente, você hoje querer comparar a matéria física do corpo humano, né, constituído ao zoófito, à bactéria, ao vírus, que são seres que até interagem muito com a gente, mas que, em sua composição corporal, são extremamente simples, mas eles ainda assim são a evolução da complexidade em que se tornou o nosso corpo humano. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, visto que são idênticas dos outros corpos as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira,
também nas mesmas condições que os outros, se há de ele, se há de ele ter formado. E aí depois Kardec entra numa parte aqui que é do materialismo e tal, que não vai muito para o que a gente quer. Mas eu trouxe esse texto aqui porque o homem corpóreo ele é a constituição física que é basicamente a mesma de todos os animais, de todos os seres vivos. E aí agora vamos à pergunta. E como é que ocorreu essa diversidade? Beleza, né? Vamos dizer que Adão chegou, veio Eva e Adão tiveram Caim e Abel. Abel, infelizmente, foi morto. Depois Caim encontrou sua mulher e começou toda aquela descendência de Adão, considerando que a história aqui seria a formação de uma sociedade. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Nós, que estamos aqui no Rio de Janeiro, tenho certeza que gostamos. Pode não gostar do calor insuportável, mas nos adaptamos muito melhor ao clima um pouco mais quente do que aqueles que moram, por exemplo, nos países nórdicos. Ou aquelas populações que moram no Alasca, bem mais frio. Ou, se ninguém quiser ir tão longe, o pessoal de Petrópolis, Teresópolis ali também já começa a sentir um frio, já tem uma condição para poder se adaptar à questão climática que já difere um pouquinho da gente, né? Isso aí já faz com que não só o clima, mas a forma como a pessoa vive, já começa a usar roupas diferentes, já começa a comer comidas diferentes. A gente aqui, para poder, talvez, vamos preferir muito mais comidas leves e refrescantes do que aqueles que moram em lugares que precisam ter um pouquinho mais de gordura para segurar o frio, né? Então, do clima, da vida, dos costumes, dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Isso porque ele, na pergunta aqui, eu não ressaltei, mas ele fala as diferenças físicas e morais que distinguem as raças. Na questão moral, a gente sabe que a gente vai procurar estar junto daqueles espíritos aos quais nós somos mais simpáticos, formando uma sociedade de pessoas que vão, mesmo com as suas divergências, que sempre vão ocorrer, mas que vão procurar ter, fazer coisas afins. Fazendo coisas afins, ela tem que ter ali uma questão intelectual, uma questão moral um pouco mais afinada. Atenção, não estou querendo dizer que a pessoa mais intelectual não possa estar junto da pessoa. Não. Podem ser professores, porque nem sempre o intelectual tem a moral tão elevada, mas por uma questão de simpatia, por uma questão de regra, talvez, a gente sabe disso, e por isso que os espíritos trazem essa resposta falando assim, não, dois filhos de uma mesma mãe serão muito parecidos, serão fisicamente parecidos, mas se eles forem educados em lugares diferentes, se afeiçoaram ou se simpatizaram com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes, isso pode desenvolver neles morais completamente diferentes. O homem surgiu em muitos pontos do globo
sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. O que a gente leu ali no texto da Gênesis? Tudo para a formação do homem já estava pronto, fisicamente falando, tudo já estava pronto. As condições climáticas, as condições de temperatura, as condições químicas e físicas para a formação de um organismo mais complexo já estava pronta. Então, não tem por que a gente entender que o Adão tenha sido uma única pessoa que tenha formado todas as raças e todos os povos existentes na Terra. Muito provavelmente isso foi uma época, e essa época foram de milhões e milhões de anos, em diversos pontos do globo terrestre, por você estar em condições físico-químicas de desenvolvimento desses corpos, assim fizeram. Estas diferenças constituem espécies distintas? Não. Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Não. Somos brancos, somos pretos, somos morenos, somos mamelucos, somos mulatos, japoneses, asiáticos, né? E tal, né? Tudo raça humana. O espírito que encarna hoje aqui na Terra não tem nenhum impedimento dele encarnar amanhã no Oriente Médio, no Hemisfério Norte, voltar ao Hemisfério Sul. Isso cabe outro estudo. Mas, para esse de hoje, nenhum impedimento caberia a ele. Nossa última pergunta, já chegando ao fim do nosso estudo. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, olha Kardec voltando aqui na questão do Adão. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Ué. Por quê? Só se eu fosse descendente de Adão que eu poderia ser irmão? Pela nossa constituição de família, né, nosso entendimento de constituição de família, faz um certo sentido. Só que isso quando a gente traz a constituição de família física. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. E aí só uma puxadinha de orelha para falar assim quando começa com os nãos, que a gente fica preocupado em querer saber se a origem nossa foi em Adão ou se foi em Eva, se foi Deus que soprou e eu fui Adão. Não. Esse tipo de conhecimento torna-se irrelevante a hoje a condição que nós estamos de espíritos encarnados, que também estamos em evolução dessa maquininha aqui chamada corpo humano, nós não paramos de evoluir. Muito provavelmente, se a gente pegar um estudo de 100, 200, 300 anos, olha, o corpo humano deve ter mudado bastante. E deve ter mudado bastante. Não sou médico, mas aqueles médicos aí que quiserem se pronunciar à frente, tenham vontade. Mas, com certeza, assim como a nossa tecnologia vem avançando, pulando, né, já não sobe uma escada, ela salta muros em função do nosso desenvolvimento intelectual.
assim o nosso corpo físico também já deve estar muito melhor. Vídeo hoje que a gente comemora mais aniversários de 100 anos dos nossos avós, dos nossos bisavós, do que há 200 anos atrás, né? Então, essa questão da gente saber da onde a gente está vindo e aqui na finalização, fala assim, pô, então não somos irmãos porque não viemos? Essas são as partes irrelevantes. O que hoje para a gente é irrelevante é que quando a gente pegue, por exemplo, a história de Adão, e a história de Adão contada pela Gênesis bíblica, tire os personagens, ou melhor, entenda os personagens como sendo um povo, uma sociedade. E olha, passa a ser muito interessante você ler a Gênese toda, vendo que aquilo ali é uma sociedade em formação. E para isso ele deu nome às tribos de Judá e tal. Moisés foi procurando ilustrar aquele povo simples a formação de uma sociedade. E você vai vendo que Deus, que no início era chamado, era um Deus que batia, era um Deus que chamava atenção, né? Ele vai se transformando. Assim como antes eram diversos deuses. E Moisés traz isso à unicidade quando ele vai explicar a formação da Terra. E ele fala que esse Deus está dentro de nós. Esse Deus está dentro de nós pelo fluido cósmico universal. Lembra que quando Deus chega lá, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Não, mas que Deus, quando faz a formação de Adão, assim como Deus, quando vai passando pelas eras, e vai falar assim, faça-se a luz. Percebam. Quando Adão nasce, Deus não deu uma mãe para ele. Tá? E modelou ele daquilo que já estava pronto e ele soprou. Ele pegou aquele boneco e soprou. Quando você fala no sopro, é a visão do fluido cósmico animando aquele que seria o primeiro homem. Aquele que constituiria a primeira sociedade. Aquele que, como homem, cometeria o primeiro erro. Aquele que, como homem e sua mulher, geraram descendentes. Esses descendentes geraram outros descendentes, formaram tribos, formaram vilas, formaram cidades. E essas cidades guerreavam entre si, porque entre elas trabalhavam a vaidade, o egoísmo, o não entendimento de um com o outro de que era necessário estarem ali juntos. E aí, 1000 anos depois, chega Jesus e apresenta um Deus mais maduro, um Deus de amor, um Deus que ele chama de Pai, se apresenta como seu filho e como nosso irmão mais velho. Saibamos, gente, para onde a gente está indo. O que ficou para trás, a gente só procura fazer o seguinte, utilizar de experiência para que a gente possa não cometer novamente os erros do passado. E assim, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento
pedindo a inspiração desses amigos espirituais aqui presentes, para que possamos voltar à nossa rotina, à nossa rotina de trabalho, à nossa rotina com a nossa família, que são os primeiros próximos que Jesus deu a gente. Que saibamos, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito e dedicação, cuidar da família. E depois, os próximos, que a gente chama de amigos, os próximos, que a gente chama de parentes. Os próximos são os parentes mais distantes. Os próximos, que são aqueles que não conhecemos, mas que temos a certeza que esses amigos espirituais atrairão cada um dos problemas para que possamos resolvê-los passando por cima de forma ríspida, certa, porém com muito amor e carinho. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Mestre, guia, irmão Jesus. E assim, uma boa noite. Obrigado, gente.